A Raízen, uma das líderes globais no setor de energia e biocombustíveis, encontra-se em um período de transição estratégica crucial para os próximos 5 anos. A empresa tem enfrentado desafios financeiros significativos no ano safra de 2024 a 2025, incluindo um prejuízo líquido substancial de 4 bilhões e 200 milhões de reais e um aumento da alavancagem para 3,2 vezes o EBITDA, acompanhado por uma queima de caixa de 6 bilhões de reais. A dívida líquida atingiu 34 bilhões e 300 milhões de reais, refletindo um cenário de maior consumo de capital de giro e despesas financeiras elevadas. Em resposta a esse cenário, a Raízen, sob nova gestão, está implementando um plano de reestruturação focado no retorno ao core business, produção de açúcar, etanol e bioenergia, e distribuição de combustíveis. Este plano envolve uma rigorosa racionalização de investimentos, com a previsão de redução do CAPEX de 11 bilhões e 900 milhões de reais para até 9 bilhões e 800 milhões de reais na safra de 2025 a 2026, além de desinvestimentos de ativos não essenciais. O objetivo primordial é a desalavancagem, com a meta de reduzir a relação dívida líquida sobre EBITDA para menos de 2 vezes, embora analistas prevejam que a empresa possa atingir cerca de 2,5 vezes até o final do ano fiscal de 2026. A distribuição de dividendos não será priorizada no curto prazo para preservar o caixa e fortalecer a estrutura de capital. Apesar dos desafios imediatos, a perspectiva de longo prazo para a Raízen permanece fundamentalmente positiva. A empresa está estrategicamente posicionada para capitalizar a crescente tendência global de transição energética, com o etanol de segunda geração, o E2G, como um motor de crescimento central. A Raízen é a única produtora mundial de E2G em escala comercial, um biocombustível avançado com uma pegada de carbono significativamente menor que a gasolina e o etanol de primeira geração. A companhia planeja expandir sua capacidade de E2G para 686 mil metros cúbicos até o final de 2027 e ambiciona atingir 1.600.000 metros cúbicos, com 20 plantas até a safra de 2030 a 2031. Este avanço, combinado com um ambiente regulatório favorável aos biocombustíveis no Brasil, notadamente o Renova Bio e novos incentivos para combustíveis avançados, deve impulsionar a Raízen a se tornar uma geradora robusta de caixa e dividendos a partir de 2026 e 2027, após a fase de ajustes. A Raízen tem navegado por um período de resultados financeiros mistos e, mais recentemente, desafiadores. No quarto trimestre fiscal da safra de 2023 a 2024, a companhia reportou resultados robustos no segmento de mobilidade, tanto no Brasil quanto na América Latina, superando as estimativas de EBITDA. Contudo, o segmento de açúcar e energias renováveis apresentou números medianos, impactado por um desempenho do etanol mais fraco do que o esperado, que mais do que compensou os resultados positivos do açúcar. O EBITDA desse setor específico caiu 16% em base anual, para 1.729 bilhões de reais. A safra de 2024 a 2025 marcou uma reversão significativa nos resultados. No terceiro trimestre fiscal, de outubro a dezembro de 2024, a Raízen registrou um prejuízo líquido de 2 bilhões e 570 milhões de reais, contrastando com um lucro de 793 milhões no mesmo período do ano anterior. No acumulado de 9 meses, de abril a dezembro, as perdas somaram 1 bilhão e 660 milhões de reais, revertendo ganhos anteriores. O EBITDA, ajustado no trimestre, foi de 3 bilhões e 120 milhões de reais, uma queda de 20,5% em relação ao ano anterior.
Esse desempenho foi atribuído à menor contribuição dos resultados operacionais, ao aumento das despesas financeiras e a efeitos não recorrentes. A dívida líquida da companhia também avançou 22,5% no acumulado de 9 meses, atingindo 38 bilhões e 590 milhões de reais, justificado pela sazonalidade da safra, maior consumo de capital de giro e investimentos. Ao final do ano safra de 2024 a 2025, encerrado em março de 2025, o prejuízo líquido consolidado da Raízen se aprofundou para 4 bilhões e 200 milhões de reais, em comparação com um lucro de 600 milhões na safra anterior. A receita líquida, no entanto, cresceu 16% para 255 bilhões e 300 milhões de reais. O EBITDA, ajustado no quarto trimestre fiscal de 2024 a 2025, foi de 1 bilhão 720 milhões de reais, uma retração de 53,3% em relação ao ano anterior. A dívida líquida da empresa atingiu 34 bilhões e 300 milhões de reais, um aumento de 78,9% em um ano, elevando a alavancagem de 1,3 vezes para 3,2 vezes o EBITDA ajustado. A queima de caixa anual foi de aproximadamente 6 bilhões de reais. A análise por segmento revela as pressões enfrentadas. No segmento de etanol, açúcar e bioenergia, a Raízen enfrentou desafios significativos devido ao clima seco e às queimadas no centro-sul do país, que impactaram a produção e os volumes de vendas. Houve quedas notáveis nos volumes de açúcar, menos 50%, etanol, menos 10%, e cogeração, bioenergia, menos 35%. Embora o aumento dos preços do etanol e da cogeração tenha compensado parcialmente esses impactos, a dificuldade em diluir os custos e a alta dos insumos resultaram em uma queda de 77% no EBITDA ajustado do EAB, totalizando 482 milhões de reais. Na operação de distribuição de combustíveis no Brasil, um cenário mais competitivo para o diesel e menores volumes de etanol e gasolina afetaram o desempenho, apesar do resultado positivo do varejo e lubrificantes, levando a um recuo de 39% no EBITDA. Diante dos resultados recentes, a Raízen, sob a liderança do novo CEO, Nelson Gomes, está implementando uma estratégia de novo ciclo focada em ajustes, ganhos de eficiência, redução de despesas e desinvestimentos. A essência dessa estratégia é o retorno ao core business, que inclui a produção de açúcar, etanol e bioenergia, e a distribuição de combustíveis. Um pilar fundamental desta reestruturação é a racionalização dos investimentos. O CAPEX anual da companhia, que foi de 11 bilhões e 900 milhões de reais na safra de 2024 a 2025, será reduzido para até 9 bilhões e 800 milhões de reais na safra de 2025 a 2026, com um foco acentuado em eficiência e corte de custos. Além disso, a Raízen planeja desinvestir em ativos que não se alinham com sua atividade principal. Exemplos incluem a venda da usina de Leme, por 425 milhões de reais, e a intenção de desfazer-se de ativos de geração de energia, outras unidades industriais fora dos polos produtores da Raízen, a operação na Argentina e a participação na rede de lojas de conveniência OXXO também estão sob revisão para possíveis desinvestimentos. O objetivo central dessas medidas é a redução do endividamento. A Raízen busca diminuir sua alavancagem de 3,2 vezes para menos de 2 vezes o EBITDA. Embora o CFO Rafael Bergman tenha indicado que o primeiro ano de reformulação pode não mostrar um efeito imediato na desalavancagem e no consumo de caixa, a gestão está comprometida com uma jornada gradual para alcançar um patamar mais saudável. Analistas de mercado, como a S&P Global,
prevêem que a alavancagem ajustada da Raízen possa se estabilizar entre 3 vezes e 3,5 vezes até o final do ano fiscal de 2025, com potencial de declínio para cerca de 2,5 vezes no ano fiscal de 2026, impulsionado por melhores condições operacionais e a redução de CAPEX e dividendos. A política de dividendos da Raízen também está sendo ajustada para refletir a prioridade na preservação de caixa e na melhoria da estrutura de capital. A companhia não priorizará a distribuição de dividendos no curto prazo, o que impacta diretamente acionistas como a Cosan. A empresa historicamente paga dividendos com base no lucro líquido ajustado e pode declarar dividendos intermediários, mas a atual situação financeira exige cautela. O etanol de segunda geração, também conhecido como E2EG, é um dos pilares estratégicos mais importantes para o crescimento e a diferenciação da Raízen nos próximos 5 anos. Essa tecnologia proprietária permite a produção de etanol a partir de resíduos da cana-de-açúcar, como o bagaço e a palha, dentro de um conceito de economia circular. A inovação do E2G reside em sua eficiência e menor impacto ambiental. Ele possui uma pegada de carbono 80% menor que a gasolina comum brasileira e 30% menor que o etanol de primeira geração, ou E1G. Além disso, a produção de E2G aumenta a capacidade de produção de etanol da Raízen em cerca de 50%, sem a necessidade de expandir a área plantada de cana-de-açúcar, otimizando o uso do solo e reduzindo o desperdício. A Raízen tem um plano ambicioso de expansão para o E2G. Atualmente, a empresa já opera 2 plantas de E2G, Costa Pinto em Piracicaba, São Paulo, e Bonfim em Guariba, São Paulo, sendo a unidade de Bonfim a maior planta de etanol de segunda geração do mundo, com capacidade de produção de 82 milhões de litros por ano. A produção de E2G na safra 2024-2025 foi de 58,8 mil metros cúbicos, um aumento de 63% em relação à safra anterior, impulsionado pela estabilidade da planta Bonfim e o comissionamento de novas unidades. Os planos de expansão incluem a construção de mais plantas, Univalem, em Valparaíso, São Paulo, e Barra, em Barra Bonita, São Paulo, estão em fase de comissionamento para a safra 2025-2026, enquanto Vale do Rosário, em Morro Agudo, São Paulo, e Gaza, em Andradina, São Paulo, estão em construção, com conclusão estimada para as safras 2026, 2027 e 2027, 2028, respectivamente, cada uma com capacidade nominal de 82 mil metros cúbicos. A Raízen projeta alcançar uma capacidade de 686 mil metros cúbicos de E2EG até o final de 2027 e tem uma meta ambiciosa de 1.600.000 metros cúbicos com 20 plantas até a safra 2030-2031. A demanda por E2G é robusta, com 80% do volume da planta Bonfim já contratado, e a expectativa é que mais da metade do EBITDA da companhia possa vir do novo negócio, incluindo biogás, até o final da década. A Raízen, sob o código RAIZE4, projeta um futuro de transformação e recuperação nos próximos 5 anos, com uma clara distinção entre o curto e o médio prazo. No curto prazo, entre 2025 e 2026, o foco estará em reestruturação e desalavancagem. Os próximos 18 a 24 meses serão um período de intensa reestruturação e disciplina financeira para a Raízen. A companhia está focada em estancar a queima de caixa e reduzir sua elevada dívida líquida, que atingiu 34 bilhões e 300 milhões de reais no ano safra 2024-2025, resultando em uma alavancagem de 3,2 vezes o EBITDA.
A estratégia de volta ao core business, racionalização de investimentos, com redução do capex para até 9 bilhões e 800 milhões de reais na safra 2025-2026, e desinvestimentos de ativos não essenciais, como usinas e ativos de geração de energia, são passos cruciais para melhorar a estrutura de capital e a geração de caixa. A expectativa é que a alavancagem comece a declinar, com analistas projetando um patamar próximo a 2,5 vezes o EBITDA no ano fiscal de 2026. No entanto, a remuneração aos acionistas, como dividendos, será limitada neste período para priorizar a preservação de caixa. A gestão dos riscos operacionais, como as condições climáticas e a volatilidade das commodities, será vital para garantir a estabilidade durante esta fase de ajuste. No médio prazo, entre 2027 e 2030, o crescimento será impulsionado pelo E2G e pela transição energética. Após a fase de ajustes e desalavancagem, a Raízen está bem posicionada para se tornar uma forte geradora de caixa e dividendos a partir de 2026-2027. O principal motor desse crescimento será a expansão do etanol de segunda geração, o E2G. Com a tecnologia proprietária e o plano ambicioso de escalar a produção para 686 mil metros cúbicos, até o final de 2027 e 1.600.000 metros cúbicos, com 20 plantas, até 2030. 2031, o E2G deve se tornar uma fonte significativa de EBITDA e valor para a companhia. O E2G, com sua pegada de carbono reduzida, alinha-se perfeitamente com a crescente demanda global por soluções de baixo carbono e abre oportunidades em setores de difícil descarbonização, como aviação e marítimo. O ambiente regulatório no Brasil, com políticas como o RenovaBio e novos incentivos para biocombustíveis avançados, continuará a apoiar o crescimento da Raízen, valorizando seus produtos sustentáveis e os CBIOs. A posição de liderança da Raízen como maior produtora global de etanol de cana-de-açúcar e seu modelo de negócio integrado e verticalizado conferem-lhe uma vantagem competitiva única, difícil de ser replicada por concorrentes. As parcerias estratégicas em mobilidade elétrica e o investimento em inovação, como o Hub Pulse e o uso de inteligência artificial no agronegócio, reforçam a capacidade da empresa de se adaptar e capitalizar as tendências futuras do mercado de energia. Em síntese, os próximos 5 anos para a Raízen serão marcados por uma jornada de reestruturação financeira e otimização operacional no curto prazo, que pavimentará o caminho para um crescimento robusto e sustentável no médio prazo, impulsionado pela liderança em biocombustíveis avançados e pela crescente demanda por soluções de energia renovável. A capacidade de execução da gestão será o fator determinante para a concretização dessas perspectivas.